Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família. Nós estamos nesta fé. Propósito de fé da mudança. Quais as 3 coisas que você não aceita levar para 2013? Nós estamos lutando para não levar. E Deus tem dado livramentos e vitórias. Se você acompanha o programa, tem certamente visto, acompanhado testemunhos de vitórias dentro do propósito, pessoas imensamente abençoadas, porque Deus não muda. Ele é o mesmo. Ele operou ontem, ele opera hoje, vai continuar operando. Nós recebemos a direção de Jesus. Peçam, busquem, batam. Tem resposta. Todo aquele que busca o Senhor é abençoado. Eu nunca vi um justo ser desamparado. E isso é bíblico. Então, a saída sempre será buscar a Deus. E todas as pessoas que têm parado para buscar a Deus estão abençoadas e vão ficar ainda mais. Então, o ano não acabou, nós estamos clamando, Deus está agindo e vai continuar agindo. Nós estamos plantando a boa semente, com a certeza que vamos colher teremos uma grande colheita. Então, hoje, a primeira reunião acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, com a reunião para cura e libertação com clamor da mudança. Amanhã, nós temos a primeira reunião em São Paulo às 7 da manhã, depois ao meio-dia, em todos os templos. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás, às 9, com a reunião das primícias, para os comprometidos com Deus e o clamor do propósito da mudança. E já quero lembrar que segunda-feira, a última reunião, será às 18 horas. Então, nós vamos ter às 7, às 9, às 15 e a última às 18. E na terça-feira nós teremos reunião também no dia 25. Uma única às 18 horas. Não paramos, são 31 dias clamando e vencendo. Olha o que diz aqui em Marcos 9:7. A seguir, apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Quem tem ouvidos, diz a Bíblia, ouça o que o Espírito diz. Continuamente, nós somos lembrados. Ouçam, dê ouvidos à voz de Deus. A Bíblia está sempre falando a respeito disso. Ouçam, dê ouvidos, atentem para a voz do Senhor. Aqui o próprio Deus falou: Esse é o meu filho amado, ouçam-no. Porque quando uma pessoa, ela para ouvir a Deus, a vida dela muda. É impressionante como eu vejo pessoas dando crédito a tantas vozes que muitas, a direção dada é para perdição, para condenação. Eu vejo a pessoa abraçando uma ideia que ela não sabe nem de onde veio, dando crédito, atenção a uma coisa que ela ouviu, que ela nem sabe se é verdade. Gasta horas no telefone falando, às vezes nada que aproveita. Senta diante de uma televisão e ouve
coisas que muitas vezes só vão servir para destruir, para destruição, não acrescenta nada. Então, as pessoas ouvem muitas coisas. Muitas pessoas param para ouvir. Gente aqui, gente ali, isso, aquilo. Mas não são muitas que param para ouvir a Deus. A Deus. E isso foi o que Deus falou. Uma voz forte disse: esse é o meu filho amado. Ouçam-no. Parem e ouçam-no. Parem e dê ouvidos à voz, a essa voz. Ouçam o Senhor. Quem para ouvir a Deus é abençoado. Sabe por que tem tanta gente vivendo um caos, a vida está um caos? Porque até hoje não decidiu parar para ouvir a Deus. Ouve muitas coisas, muitas pessoas, mas não ouve a Deus. Eu vejo que tem gente que tem uma disposição imensa para falar com tanta gente, para ouvir tanta gente, para atenta, dar atenção para tantas falas. E não dá para Deus. E só Deus pode te abençoar. Só Deus pode mudar a sua vida. Só Deus pode curar suas feridas. Pode operar o impossível. Pode reverter uma situação que aos olhos humanos é irreversível. Só Deus. Só Deus. Eu vejo, tem gente que coloca como lei o que uma autoridade falou, o que uma pessoa falou. A medicina vem e diz, não tem jeito para o seu caso, a pessoa desaba e se entrega. O fulano tal diz, não tem o que fazer no teu caso, é melhor você se entregar, aceitar. A pessoa se rende, toma aquilo como uma verdade absoluta, como lei. E o Senhor diz verdadeiramente, a palavra diz, garante que Ele levou sobre si todas as enfermidades, que Ele adoeceu para que nós fôssemos sarados. A palavra de Deus nos dá a segurança de que nós podemos, nos dar autoridade para expulsar a enfermidade e ser curado. Mas muitos não param para ouvir. A Bíblia diz que o Senhor se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Tem gente que aceita uma maldição, carrega aquele peso de destruição e não reage. Não reage. Às vezes ouviu que é assim mesmo, que tem que aceitar, que não tem saída, que não há o que fazer, e aceita aquilo mesmo. A Bíblia diz que o Senhor se fez pecado para que nós fôssemos chamados justiça de Deus. Quer dizer, essa expressão justiça, para que nós pudéssemos viver as promessas de Deus. E às vezes eu vejo pessoas que vivem à margem da abundância, estão vivendo num nível abaixo da vida abençoada, conquistada por Jesus, mas não reage. Aceita. Não há o que fazer. Mas a Bíblia diz que há. Olha o que o Senhor disse na sua palavra. Que Ele empobreceu, o Senhor Jesus empobreceu para que nós fôssemos enriquecidos. Mas tem gente que aceita uma condição cheia de escassez, uma vida escassa, cheia de privações. Não reage. Então tem um monte de gente hoje chorando, e chorando muito, porque não para ouvir a Deus. Talvez esse é o seu problema. Você ouve todo mundo, mas não ouve a Deus. Você gasta tempo ouvindo tanta coisa, mas não gasta com Deus. Você para e dá crédito para tantas coisas e não dá para Deus. Outra hora até ouve, mas é o ouvinte esquecido, não pratica. Até ouve, mas não pratica. Esse é o meu filho amado, ouçam-no.
Pessoas que param para ouvir a Deus estão abençoadas, têm sido curadas, libertas, abençoadas, têm vivido o poder de Deus. Quando uma pessoa para ouvir a Deus e coloca em prática a direção dada por Deus, a vida da pessoa muda. É impossível não mudar. É impossível. O grande problema é que a humanidade não ouve a Deus desde o princípio. Se realmente o Adão e a Eva tivessem parado para ouvir de verdade a Deus, se tivessem ficado com a voz de Deus, não tinham cedido para a voz da serpente. Tem gente hoje sendo expulsa de uma vida boa, do paraíso, ou está se privando de viver uma vida abençoada, porque ouve mais a serpente do que a Deus. Dá crédito para a serpente e não dá para Deus. Eu não sei. Talvez é o seu caso. Você ouve mais a serpente do que Deus. Você ouve mais o mundo do que a Deus. Você tira tempo para ouvir o mundo, para ouvir mundanos, para seguir a ideia de mundanos, mas não para ouvir a Deus. Aí a vida não anda, a vida não prospera, as coisas não acontecem. E aí é onde você talvez entre em desespero e diz, meu Deus, por que minha vida está assim? Meu Deus, até quando? Mas a resposta é essa. Você não ouve a Deus. Entendeu? E se você não pratica, é a mesma coisa. Porque às vezes você diz assim, não, mas eu até ouço. Mas se não pratica, é a mesma coisa. Fica como se não tivesse ouvido. O que é que adianta entrar num ouvido e sair pelo outro? Não adianta nada. Então, o que está faltando na vida de muita gente é parar para ouvir a Deus, é saber o que Deus quer, tem para a pessoa e se colocar na posição, na direção, no propósito. Para ouvir a Deus. Busca saber o que Deus quer de você. Não adianta ficar lamentando isso, aquilo. Busca saber o que Deus quer de você. Onde Deus quer você. Qual a direção que Deus tem te direcionado. Qual o propósito de Deus para a tua vida. E se coloca nele. E você vai ser abençoado, abençoada. Eu tenho 100% certeza. É impossível uma pessoa ouvir a Deus e não ser abençoada. Se a sua vida não está andando, é porque você não está parando para ouvir a Deus. Busca ouvir a Deus e entender o que Deus está falando e se posiciona. Entendeu? Deus mandou a humanidade ouvir o Senhor Jesus. Ouça a voz do Espírito. Dê crédito à voz de Deus. E você vai ser abençoado, abençoada. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Seu Roberto, quais foram as vitórias? Olha, bispo, eu tenho inúmeras vitórias. Que Deus, assim, ele trabalha com o ser humano, ele não dá uma vitória, ele dá inúmeras, ele abrange várias vitórias na vida do ser humano. Então, eu coloquei foi colocado isso no propósito e essa moto, eu determinei essa moto. Milagrosamente conquistou. Eu tenho costume assim de ler, né? E estava sempre lendo um jornal e aquela moto aparecia. E eu acabei indo na agência, na Honda. Foi pela fé? Pela fé. Saí de moto zero. Comprou um carro? Comprei um carro, não é zero, mas é um carro que abençoado. Abençoado. Já fui ungido aqui na igreja e eu tenho trabalhado com esse carro, faço até obra com ele. Conquistou uma casa? Então, bispo, eu estava de aluguel, e aluguel, quem mora de aluguel, é difícil para o inquilino e é difícil para o dono do local, né? E aí, conversando
né, com um homem de Deus, o bispo, e ele falou, não, vamos determinar uma casa própria, nada de aluguel. Eu fui ungido, ungi as mãos, a cabeça, e essa casa apareceu. O senhor participou do projeto de conquista e determinou que queria casa própria. Determinei que eu queria a casa própria. E Pegou o azeite aqui na igreja e saiu já para ungir a casa que o senhor até então havia determinado. E eu lembro que o senhor falou comigo, eu ungi as mãos do senhor. O senhor foi na fé, ungiu aquela casa e o que era impossível aconteceu. Hoje o senhor é dono daquela casa. sim, dono e por cabeça. E já estou determinando a segunda casa, a casa maior com todos os kits que eu quero, que é piscina, com churrasqueira, uma casa com variados cômodos. E O senhor aprendeu a ter essa visão, essa ambição. aprendi aqui na mudança de vida, ter essa ambição, O senhor quer o melhor. o melhor dessa terra. Como o senhor chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? Vamos dar uma relembrada? Sim. Quando eu cheguei aqui no Ministério Mudança de Vida, eu estava totalmente assim, triste, com uma depressão profunda por ter perdido um casamento. Eu estava assim, sem chão. Eu, por estar morando em São Paulo, né, por os locais que eu morava eram as zonas perigosas, e eu comecei a andar assim com más companhia e acabei me envolvendo com drogas, fumando, depois acabei vendendo, depois eu comecei a mexer com armas e Vendia arma, armas, andava armado. armado com duas, uma pistola aqui na cintura na frente e um outro revólver na cintura atrás e com gosto de gás O mesmo. senhor gostava de briga, de violência. Adorava violência, adorava andar armado, não tinha medo de ninguém, assim, desafiava qualquer um. O senhor estava envolvido no mundo do crime mesmo, assim, até o pescoço. Até o pescoço, mas aí, depois de tudo isso que ocorreu, Esse homem valentão, que andava armado, que vendia armas, mexia com carro roubado também. sim, carros roubados, veículos roubados. Esse homem chegou no Ministério Mudança de Vida, inclusive o senhor me disse que o senhor chegou diante da bispa, né? Lá em São Paulo. E esse homem tão valentão, tão forte, o senhor chegou diante da bispa, numa depressão profunda, que o senhor só chorava e não conseguia falar. Exato, e eu fui para falar um dia com a bispa, mas eu estava assim com uma depressão tão profunda, devido a um casamento, ter perdido um casamento, que eu olhava para ela com vontade de falar, ia até ela lá no altar, mas não conseguia, porque eu só chorava e eu resolvi deixar para outro dia. E aí? E aí depois retornei um outro dia. Aí ela olhou bem para mim e falou, olha, não chore e vamos pegar essa fé que o senhor tem, que eu falei que eu tinha fé em Deus, que eu ia melhorar, que ia mudar. Ela falou, mas vamos pegar essa fé aí e vamos jogar fora e vamos adquirir uma nova fé, uma fé viva, uma fé de decisões, uma fé que realmente vai levar o senhor em algum lugar. A bispa não passou a mão na cabeça do senhor, não. Ela chegou e falou, pega essa fé e joga fora. De maneira alguma, ela já falou firme, foi poucas palavras, mas palavras resolvidas. Que mudou a vida do senhor. Sim, tomei posse das palavras e fui buscar em Deus uma nova fé, uma nova vida, uma nova força. E o senhor encontrou. Sim, estou aqui no Ministério Mudança de Vida e nessa fé. Como é que está hoje a vida do senhor? Olha, de 5% que era antes, hoje eu posso dizer que eu estou a 100%, a 85%. Eu quero chegar aos 100%. O senhor é um homem feliz, alegre, a depressão sumiu? Sou um homem alegre e feliz. O tempo Não todo tenho contente? depressão. O tempo todo contente, não tenho depressão, graças ao bom Deus e ao Ministério Mudança de Vida. Aquela fé velha que a bispa mandou o senhor jogar fora, o senhor jogou ela fora. Mas no primeiro lixo que eu encontrei aí no braço, E hoje o senhor vive uma nova fé. uma nova fé. Nem o inimigo, nem o diabo tira essa fé minha renovada, essa fé de fortaleza.
Nada de tráfico, nada de briga, nada de arma, nada de crime, aquela vida antiga, aquele Roberto antigo morreu. Morreu. Hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pelos pastores, bispos, obreiros da igreja no Ministério Mudança de Vida, porque aqui é minha casa. Aliás, aqui é a minha primeira casa, a casa da felicidade. Eu não fico nem o mais tardar um dia sem vir aqui para a igreja. O senhor não perde uma reunião, né? Eu procuro fazer tudo para não perder nenhuma. É raro o senhor faltar. Exatamente. Participa de jejuns, dos propósitos. Para mim, tudo é importante. Todo dia que o senhor vem, o senhor oferta. É necessário ofertar, bispo, dizimar e sacrificar, porque quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo isso é bíblico, né? E para essas pessoas assim que encolhem a mão para ofertas, dízimo e sacrifícios, essas pessoas elas não chegarem em lugar nenhum. Até porque Deus dá semente para quem? Planta. Para quem planta, para quem semeia, né? Exatamente. O senhor tem plantado e hoje conquistou. O senhor chegou aqui, vale lembrar também isso, o senhor chegou aqui uma cadeira de rodas, o senhor não andava. Exatamente, porque eu tinha sofrido um acidente aqui no centro da cidade e eu cheguei aqui numa depressão profunda e, além disso, numa cadeira de rodas. Aleijado. Exatamente. E hoje? Hoje estou firme e forte e na fé. Anda perfeitamente, não ficou nenhuma sequela? Perfeitamente, não uso bengala, não uso muleta e muito pelo contrário, se precisar correr eu corro, jogo até uma bolinha de vez em quando. Casa, carro, moto. Conseguiu um curso agora abençoado? Um curso abençoado, em janeiro agora eu vou estar dentro de uma faculdade, vou ser um ortopedista e quero ser um dos melhores. Coisas que todo mundo falava para o senhor que era impossível. Isso é impossível pela sua idade, agora que você vai fazer curso. Não, eu estou na fé, vou fazer esse curso e tenho a fé que eu vou conquistar não só esse curso, ainda vou fazer um curso técnico lá dentro do hospital. O senhor pode dizer que o senhor começou uma nova vida depois que o senhor falou com a bispa, depois que o senhor conheceu o Ministério Mudança de Vida? A vida do senhor começou aí? Sim, minha vida começou uma vida renovada dentro do Ministério Mudança de Vida. O que o ministério significa para o senhor hoje? Olha, como eu disse anterior, essa aqui é a minha casa. É a minha casa. É o local que eu venho, que eu me sinto bem, entendeu? E que eu venho buscar renovações a cada dia que passa. O senhor conheceu o ministério por intermédio desse programa. O que esse programa significa para o senhor? Significa a minha vida, né? Porque se o senhor não tivesse assistido ele... Já era para mim, né? O senhor pode dizer que a palavra profética se cumpriu na vida do senhor. Esse realmente foi para o senhor o ano de voar alto como a águia? Sim, foi o ano de voar alto como a águia, mas ainda não estou satisfeito. O senhor quer mais? Que Deus pode me dar muito mais. O ano ainda não acabou? Não acabou e o meu calendário não mudou ainda. Tá feliz? Feliz por cabeça. Uma vida nova? Renovada em nome de Jesus. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que talvez vive um momento até de desespero, um momento de agonia. Que essa mensagem entre
de forma revelada, de forma clara e nítida, que essa pessoa decida nesse momento se posicionar. Porque vitória para ela o Senhor tem, o Senhor a ama, tem buscado por ela, mas a vitória dela depende realmente mais dela do que do Senhor. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu consagro tudo agora, eu determino vitórias e milagres, eu abençoo a todos que oram comigo, eu determino vitórias, mudanças e transformações, eu peço prosperidade para todos os nossos amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores e têm nos ajudado a manter o programa, que essas vidas sejam abençoadas, enriquecidas, prosperadas, que tenham para emprestar e não tomem emprestado, que tenham com fartura, porque a tua palavra nos orienta a dar. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida recalcada e sacudida é o que vai voltar, transbordando. Abençoa a todos e desperta mais semeadores. Porque sem dúvida nenhuma, quem planta colhe. Onde esse programa estiver chegando, que entendimento esteja chegando também e com uma força grande para agir, para reagir no Senhor também, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás. É onde eu fico. E onde vou estar neste domingo às 9 com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor do propósito da mudança. E quero lembrar que na segunda-feira nós vamos realizar a última reunião, que seria a Vigília do Melhor da Terra com o clamor da mudança às 18 horas. Teremos as 4 reuniões, mas a última, ao invés das 19h30, nós vamos realizar às 18 horas. E no dia 25, no próprio dia de Natal, nós vamos realizar uma única reunião às 18 horas com o clamor da mudança. Venha buscar o Senhor sempre, permaneça na presença dEle, Ele te ama e tem o melhor para você. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. E se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Dia 31 de dezembro, às 21 horas, Vigília da Virada. Finalize muito bem o ano de 2012 e comece o ano de 2013 com créditos com Deus. Celebração da última Santa Ceia do ano de 2012. Último clamor do propósito da mudança. Apresentação e consagração das crianças. Acolhimento de novos membros, ligando-os ao corpo de Cristo. Exibição do filme Retrospectiva 2012. Bênção para o novo ano e um momento de intimidade com Deus. Junte-se a nós e venha passar a virada em sintonia perfeita com Deus. Traga um lenço branco para ser consagrado. Vigília da Virada.